Bem, pessoal, dando continuidade aos vídeos, né? Então hoje eu vou fazer um vídeo aqui um pouco falando da situação que acontece na cidade de São Paulo sobre as eleições de 2024, né? Eleições para prefeito e vereadores, mas principalmente aí para prefeitos, dessas manobras, né, eleitorais que sempre acontecem no ano que vai ter as eleições. Então a mais recente, basicamente, vai ser a volta da Marta Suplicy para o PT, né? Parece que o diretor municipal do PT aceitou a volta dela para ser vice na chapa do Boulos, já que o PT tinha feito um acordo com o Boulos, né, e com o PSOL, lembrando que o Boulos não é fundador do PSOL, né? O Boulos entra bem depois dentro do PSOL, então inclusive ele ser candidato a prefeito não foi necessariamente uma coisa assembleística no PSOL, né? Ele, como Lula faz no PT, o Boulos fez um pouco no PSOL, né? Entrou meio que atropelando todo mundo. O Lula vive fazendo isso no PT, mais uma vez ele está fazendo isso, né? Então o Lula ele se acha no direito de dizer quem deve ou não ser o vice do Boulos, no caso a vice, e aí ele trouxe a Marta para dentro do PT novamente, lembrando que a Marta é um quadro histórico dentro do PT, né? A Marta, desde a fundação do PT, né, é um quadro, enfim. Ela foi casada há muito tempo com um senador, que é o Eduardo Suplicy, né, que depois virou deputado, candidato a prefeito várias vezes, né, enfim. Mas vamos entender essa manobra aí, né, que está acontecendo na cidade de São Paulo a partir de uma perspectiva anarquista, que é o que a gente acha que é interessante dentro de um canal anarquista, né? Então, primeira coisa, a gente tem que entender que o atual prefeito da cidade de São Paulo, que é o Ricardo Nunes, chegou nessa condição de paraquedas, né? Ninguém sabia que era o Ricardo Nunes. Basicamente, ele é um político da região sul da cidade de São Paulo. Sempre esteve ligado ao grupo do presidente da Câmara Municipal, que é o Milton Leite, né? Que politicamente aí tem vários quadros, né, que acessaram para deputado federal, estadual, os filhos deles principalmente, né, Alexandre Leite e Milton Leite Filho. Então ele faz esse tipo de carreira familiar. Ele, né, então ele está muito tempo como vereador. Por exemplo, por que, que ele não pode ser candidato a deputado federal e estadual, né? Porque no fundo o que, que ele quer? Ele quer manter esse poder que ele tem na cidade de São Paulo, ok? Ele colocou os filhos dele para fazer esses papéis, né, tanto em Brasília quanto na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ok? Bem, a Marta Suplicy, e isso é interessante, né? A Marta Suplicy saiu do PT em 2015, né? Ela acusou o PT de ser um partido corrupto, enfim, né? Desde aquelas questões da Lava Jato, depois ela entrou no PMDB, Solidariedade, enfim, né? Vários partidos que ela estava, até ela virar apoiador do Bruno Covas, lembrando que ela já tinha, né, uma relação com a família Covas na época do avô dele, do Mário Covas, mas enfim, recentemente, então ela entra no governo do Bruno Covas e ele falece, e aí o Ricardo Nunes entrou, né? Difícil saber por que, que o Bruno Covas chamou esse cara, o Ricardo Nunes. Ele era um tipo um desconhecido ali, né, na cidade de São Paulo, né? Se tivesse algum conhecimento dele, é na região sul da cidade de São Paulo, ok? Essa ligação dele com o Milton Leite, principalmente. E aí, o Lula está trazendo a Marta para dentro do partido novamente. E aí, o que, que acontece, pessoal? Acontece uma coisa, no mínimo, inusitada, né? Por quê? Porque na região sul da cidade de São Paulo, existem lá alguns nichos de poder político, né? O principal aí, vamos dizer, de direita, está ligado ao Milton Leite, Ricardo Nunes, né? Goulart e assim por diante. Alguns ligados, inclusive, à maçonaria, né? Enfim. E do outro lado você tem o que se pode chamar de uma centro-esquerda, de uma esquerda, né? Com a família Tato, basicamente é Gilmar Tato, né? E são tantos Tato que eu não vou saber todos, né? Mas Arcelino Tato, Gilmar Tato, Enio Tato, vocês mais citam outro Tato aí já, entendeu? E lutando contra ambos, o Carlos Gianazzi, que era do PT, rompeu com o PT e entrou no PSOL. Então você tem aí, né, essas articulações.
E quando o Lula traz a Marta para dentro do PT novamente e coloca ela como vice do Boulos, ele vai trazer para a região sul da cidade de São Paulo uma situação que eu desconhecia, que é que a família Tato e o Carlos Gianazzi, que agora também tem a família Gianazzi, né? Tem o Carlos Gianazzi como deputado estadual e tem o irmão dele, Celso Gianazzi, como vereador e tem uma professora que é aliada do Carlos Gianazzi como deputada federal. Então essa família Gianazzi sempre foi contra a família Tato. Reclamava as posturas da família Tato, né, com relação à política partidária, ok? Só que, como a Marta entra dentro do jogo político aliada ao Boulos, naturalmente a família Tato vai ter que se aliar com a família Gianazzi. É isso que vai acontecer na zona sul da cidade de São Paulo, ok? E isso mostra como a política não tem um fundamento ético, né? A política não adianta, né, achar um fundamento ético, achar uma justificativa moral. Por que que as pessoas fazem? Porque política, pessoal, é isso. Como os anarquistas não entram nessa política, eles podem se dar o direito de criticar. Mas qualquer coisa que eles forem fazer, se tiver alguma participação dessa política, os anarquistas também vão acabar se sujando. Porque a política é assim. Principalmente aqui no Brasil. Você tá entendendo? Ela é desse jeito. Você tem caciques políticos que dizem como deve funcionar a política. Ok? Bem, o que que a Marta fez enquanto prefeita, né? E aí, usando o dinheiro público. Ela não fez com o dinheiro dela, fez com o dinheiro público. Ela fez os céus, isso é, dentro da gestão da Marta, ok? O bilhete único, isso foi feito da gestão da Marta. Aquelas né, as áreas onde os ônibus circulam sem a presença de carro, também foi uma coisa que a Marta tinha feito, né, quando ela foi prefeita, mas fazendo tudo isso ela não foi reeleita. Também tem que deixar isso claro, né? Ela não foi reeleita, ok? Então a gente tem que entender esse cenário político que se tem na cidade de São Paulo, que é, novamente, de um lado, essa centro-esquerda agora aliada com o PSOL, né, um acordo de cavalheiro que eles fizeram para que em 2020 o pessoal apoiasse o Haddad para governador. E do outro lado você tem aí essa direita, né, capitaneada na cidade pelo Milton Leite, pela família dele, né, e os seus aliados, entre eles o Ricardo Nunes, que na verdade, na minha avaliação, o Ricardo Nunes só existe politicamente forte, ele tem alguma força aí, é por causa do Milton Leite e da família dele. Né? Evidentemente que é o Milton Leite que manda na prefeitura. É evidentemente, qualquer pessoa que conhece o Milton Leite sabe que ele não ia deixar barato para o Ricardo Nunes. Ok? Só que aí, nesse processo todo, apareceu quem aí? O Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro meio que vai indicar o vice do Ricardo Nunes. Ok? Então, falam aí até o que foi presidente da CEAGESP, né? Que foi uma indicação da época do Bolsonaro para ser o vice do Nunes, mas a gente não sabe ainda. Então, vocês têm isso. Né? Você tem essa política partidária distribuída, né? Dessa forma. De um lado você tem, então, esse centro-esquerda, esquerda, vamos dizer assim, que na Zona Sul representado pela família Tato, pela família Gianazzi, ok? E agregados aí, e o Ricardo Nunes, a família Leite aí, e esses seus agregados, como o Goulart e assim por diante. Né? O que para nós anarquistas, né, nós anarquistas, é interessante pensar também, né? Pensar em como as políticas públicas devem ser cada vez mais políticas dentro desse Estado falido que a gente está vivendo, que é esse Estado neoliberal, ok? Porque, na minha concepção, o Boulos, que eu nem acho que seja um quadro interessante, mas é um problema do pessoal, não é um problema meu, né? Porque a Marta, tudo bem, ela tem experiência política, né? Enfim, eu acho que esse setor aí, o Boulos e assim por diante, né? E agora o PT, eles
não conseguem sair do neoliberalismo. Eles tentam, né? Podem até tentar, melhor dizendo, porque eu também acho que eles gostam do neoliberalismo. Né? Eles veem o neoliberalismo como uma prática. Inclusive, tem falas da Marta dizendo isso, quando ela questiona a política industrial da Dilma. Ela deixa claro isso, que ela não é desenvolvimentista. Né? E eu não estou falando que ser desenvolvimentista é melhor. Então, de novo, o que se avizinha para a cidade de São Paulo é os neoliberais do bem contra os neoliberais do mal. Os neoliberais do bem, PT, PSOL, que não é um partido neoliberal, mas tende a se tornar neoliberal quando ele chega ao poder. E do outro lado, Nunes, Ricardo Nunes, né? E a família Leite e assim por diante, que é neoliberal do mal. Ok? E o que é interessante a gente pensar enquanto anarquista? Que a política partidária está demonstrando cada vez mais o quê? As pessoas não votam no melhor. As pessoas votam no menos pior. Ou elas votam contra alguém que elas temem. Então, as pessoas estão votando sempre, não esperando resultados que vão surgir a partir da eleição de uma pessoa. Pelo contrário, elas estão votando para que alguém que elas consideram muito má chegue ao poder. Isso que faz com que o Ricardo Nunes vai tentar agregar as pessoas que odeiam o PT e têm medo do PT, e os petistas e os pessoas vão se unir para tentar fazer com que as pessoas, né, tendem a ter medo do Ricardo Nunes e da família Leite. Como se as duas conglomerações aí de partidos economicamente fossem fazer algo diferente. Porque isso não vai acontecer. E não é porque eu sou um profeta, porque quando eles estiveram no poder, eles fizeram as mesmas coisas, pessoal. Você quer ver? Vamos pegar uma coisa bastante interessante. Previdência entre os trabalhadores do município de São Paulo, né? Os funcionários públicos. Qual a diferença entre a Marta, o Haddad, o Covas e o Ricardo Nunes? Nenhuma. Eles fizeram as mesmas coisas. Qual a diferença entre o Lula e o Bolsonaro? Nenhuma. Eles fizeram as mesmas coisas. A reforma que fez, né, a reforma previdenciária que fez o Bolsonaro, não começou com ele, começou com o Lula, lá em 2003, 2004. Tanto que daí que surgiu o PSOL. E a reforma também previdenciária da prefeitura, necessariamente, não começou com a direita. O Haddad fez a reforma. O Bruno Covas continuou. O Nunes continuou com a reforma. Por quê? Porque tanto um grupo quanto o outro, em matéria econômica, são neoliberais. Essa é a questão. Então, não dá para acreditar que vai ser diferente. Vai falar, mas um cara vai fazer uma política pública aqui, como a Marta fez, ela fez CELS e assim por diante, e uma outra política pública ali, mas o principal do dinheiro não vai ser investido em política pública, pessoal. Por quê? Porque eles dependem basicamente da atração de capitais. E esses capitais só se sentem atraídos se você tiver o quê? A proposta que o Haddad está levando. Déficit zero. O que é déficit zero? Déficit zero é: eu não vou gastar dinheiro. Eu não vou gastar dinheiro com política pública. Essa é a questão que os capitais dizem. E não é só no Brasil, não. É no mundo inteiro eles fazem isso. Então, não tem como a gente acreditar que essa política partidária vai mudar. Agora, se a pessoa acha que isso não é o mais importante, de que políticas públicas de esquerda são diferentes de políticas públicas de direita, ou que as políticas não existem nem política pública de direita, ok? Aí ela tende a achar que a Marta com o Boulos é melhor que o Ricardo Nunes. E eu não estou falando que o Ricardo Nunes é bom. Evidentemente, é um cara que não tem condições alguma. E não é porque ele é de direita, de estar no cargo. Qualquer pessoa já viu que ele não tem condições. Nem falar ele sabe direito. Entendeu? Nem falar ele sabe. Ele caiu de paraquedas ali. Mas isso não significa que o Boulos vai fazer tudo aquilo que a esquerda quer. Não vai fazer. Não
não fez nem porque ele quer fazer, entendeu? E mesmo que ele quisesse, não ia conseguir. Porque existe um atrelamento do dinheiro público com essa questão mais gerencial, né, de atração de capitais. E aí é o seguinte: os capitais mandam e desmandam, e aí as pessoas têm que simplesmente concordar. Ok? Então é isso que eu queria dizer, fazer uma análise anarquista com relação a isso. Por isso, eu, enquanto anarquista, acho que nós não podemos olhar para as eleições e fingir que nada está acontecendo. De que forma as nossas pautas e quais são as nossas pautas devem, de certa forma, vingar nesses processos, deve ter força nesse processo. Ok? Quais são as nossas pautas e como é que a gente pode, né, a partir daquilo que a gente acredita como organização, né, pautar essas demandas, pautar, fazer com que esses caras que estão chegando ao poder se sintam na obrigação de ter essas pautas. E que pautas são essas? Pautas ligadas a políticas públicas, evidentemente. Entender de que política pública e Estado são coisas completamente diferentes. E a publicização do Estado leva a que esses capitais tenham cada vez menos força nele. Caso contrário, é uma grande ilusão achar que a direita pensa de um jeito completamente diferente da esquerda, porque no fundo, em matéria econômica, eles pensam muito parecido. Ok? Então é isso que eu queria dizer. Um abraço a todos e todas.